Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula, nós vamos falar sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal. Então nós temos aqui representado, essa reta S e essa reta R. Lembrando que uma reta é aquilo que não tem começo e não tem fim, tudo bem? Então essas duas retas S e R, elas estão sendo cortadas por essa transversal aqui, ó. Estão sendo interceptadas por ela. No caso, aqui nesse ponto da reta S e aqui nesse ponto da reta R, tudo bem? Ok, então quando a gente fala de retas paralelas cortadas por uma transversal, é importante que vocês tenham em mente, pessoal, 4 tipos de regiões, ok? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então veja, tomando como parâmetro, essa reta T aqui, ó, eu tenho essa região que vai aparecer destacada aqui agora para o lado de cada reta T, que é essa região aqui, ó, que está aqui na cor bege, tudo bem? Então, essa região aqui que está toda ela para cá da reta T, da transversal, é uma região importante, tudo bem? Que vocês têm que ter em mente aí. Depois eu vou ter essa outra região aqui, ainda tomando como parâmetro a reta T, que está meio alaranjado aqui, tudo bem? Então, de novo, ó, nós temos essa região aqui em relação à reta T, que fica toda ela para o lado de cá, e essa outra aqui, que está meio laranjinha, toda ela para o lado de cá. Então, nós temos essas duas regiões que é muito importante que vocês tenham em mente, tudo bem? Quando a gente for classificar as paralelas cortadas pela transversal. Outra região que é muito importante também, que vocês saibam, é o seguinte. Note que nós temos aqui essa reta S e essa reta R. Então veja, essa região que está aqui toda marronzinha aqui dentro, aqui, ó, que está dentro da região das retas S e R, eu vou chamar de região interna, tudo bem? Das paralelas. Outra região que é importantíssima vocês saberem também é o seguinte, que a região que está fora das retas R e S, ou seja, que não está dentro aqui dessa região marronzinha, é a região externa, tanto essa aqui como essa aqui, das retas paralelas RS. Tudo bem? Então nós temos o seguinte, nós temos aqui então aquilo que nós vamos chamar de ângulos colaterais. Então, tomando como referência essa reta T, essa transversal, notemos que nós temos aqui um ângulo 130 graus e aqui nós temos um ângulo de 50 graus. Por que nós chamamos esses ângulos aqui de colaterais? É porque eles estão na mesma região aqui dessa reta, tomando como parâmetro essa reta transversal aqui, ó. Perceba que eles estão na mesma região, essa região bege aqui. A mesma coisa são esses ângulos aqui, ó, também são colaterais, porque eles estão na mesma região da região bege aqui, tudo bem? A mesma coisa vai ser aqui. Nesse caso aqui nós também temos ângulos colaterais, estão do mesmo lado na região. Então nessa região cor de laranja aqui, tanto o ângulo de 130 graus como o ângulo de 50 graus estão na mesma região, assim como esses dois ângulos aqui, ó, também estão na mesma região. Tudo bem? Então percebam que, por exemplo, esses dois ângulos aqui, a gente vai chamar eles de ângulos colaterais internos. Por quê? Porque eles são colaterais, estão na mesma região ali que a laranjinha, e ao mesmo tempo eles estão na região interna das duas paralelas aqui. E aí a gente tem também os ângulos colaterais externos. Por que externos? Porque eles estão fora da região dessas duas paralelas aqui. Tudo bem? Ao mesmo tempo que eles são colaterais, eles são externos. Então notemos ó, que além dos ângulos colaterais, nós temos também um outro tipo, com relação à posição deles em relação à transversal. Nós temos também os ângulos alternos. Alterno, pessoal, aquilo que lembra a gente da palavra alternado,
Então veja, eu tenho aqui o ângulo de 130 graus, desse lado de cá, tomando como parâmetro a transversal T, e esse outro ângulo de 130 aqui também, que está desse lado de cá. Então, esse está do lado de cá e esse outro do lado de cá em relação à transversal. Que é o que vocês podem ver, ó. Agora ficou mais claro para ver, né? Perceba que esse ângulo aqui, ele está compreendido, ele está dentro dessa região bege, e esse outro aqui está na região cor de laranja. Por isso que a gente fala que eles são ângulos alternos, porque eles alternam as posições em relação à transversal T. Tudo bem? Bom, aí nós temos também esses ângulos aqui, ó, de 50 graus, nessa posição aqui em relação à reta T, e esse outro aqui nessa outra posição. Então um está para cá e o outro está para lá. Por isso que a gente também vai dizer que eles são ângulos alternos, porque eles estão alternando as regiões onde eles ficam. Esse está na região cor de laranja e esse outro está na região bege. A mesma coisa são esses outros ângulos aqui, ó, esse de 130 e esse de 130 também. Então perceba que em relação à reta T, cada um está numa região, enquanto que esse está na região aqui bege, esse outro aqui está na região cor de laranja. Tudo bem? E aí, unificando os conhecimentos, né? Olhando agora para a classificação de ângulos alternos, nós também podemos classificá-los como internos a essa região aqui ou externos. Então, por exemplo, se eu pegar esse ângulo aqui de 130 graus e esse outro de 130, eles são alternos e ao mesmo tempo são internos a essa região aqui das paralelas. Então são ângulos alternos e internos. Já esses outros ângulos aqui, ó, esse de 50 graus e esse de 50, cada um está numa região em relação à transversal. Esse está para cá e esse está para cá em relação à transversal. Mas note que ao mesmo tempo eles estão fora. Os dois aqui, ó, eles estão fora dessa região aqui marrom. Ou seja, eles são ângulos alternos externos. Já nesse caso aqui, eles são o quê? Eles são alternos, tá vendo? Ó? Um está para o lado de cá da transversal e o outro está para o lado de cá da transversal, só que eles estão na região interna das paralelas. Então, eles são ângulos alternos internos, tudo bem? Já esses aqui, eles são o quê? Eles são alternos, ó. Eles alternam, né, as regiões em relação à transversal e ao mesmo tempo eles são externos, porque eles estão fora da região interna das paralelas. Então agora a gente vai falar de outros tipos de ângulos, né, que são bastante importantes, tudo bem? Então a gente vai falar sobre o que são ângulos correspondentes, né? Então perceba, nós temos aqui esse ângulo de 130 graus e esse outro de 130 graus também. Percebam que eles estão na mesma região, situados na mesma região e na mesma orientação. Então perceba que dessa forma eles são chamados de ângulos correspondentes, porque eles estão na mesma orientação e também têm a mesma medida. Eles são o que? Em função disso, são chamados de congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. A mesma coisa são esses dois ângulos aqui, ó. Perceba que eles estão na mesma região em relação à reta T transversal e eles têm a mesma orientação, ou seja, esse ângulo de 50 graus está para cá e está na mesma posição, mas em locais distintos. E eles são congruentes, então a gente vai classificar esses ângulos aqui, ó, como sendo correspondentes congruentes. A mesma coisa são esses dois, que também são correspondentes congruentes. E esses outros dois aqui, que também são correspondentes congruentes. Agora, um outro tipo de ângulo importante aqui, pessoal, são esses aqui, ó, os ângulos opostos pelo vértice, né? Então perceba que nós temos aqui esse ângulo de 50 graus, esse outro aqui de 50 graus também, e eles são exatamente opostos, ó, pelo vértice. Então nós temos aqui um único vértice que vai ligar esses dois ângulos aqui, ó.
Quando isso acontece, eles sempre vão ser congruentes. Então, ângulos opostos pelo vértice sempre são congruentes. Então, esse aqui é um exemplo de ângulos opostos pelo vértice. Nós temos aqui esses outros dois ângulos, que também são opostos pelo vértice. Temos aqui esses dois outros ângulos, que também são opostos pelo vértice. E esses outros dois aqui, que também são opostos pelo vértice. Tudo bem? Outros ângulos muito importantes que vocês precisam conhecer também são os chamados ângulos adjacentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse ângulo de 130 graus aqui e esse outro aqui de 150. Perceba que eles são vizinhos um do outro e eles compartilham um mesmo ladinho aqui, ó. Então, quando isso acontece, nós chamamos eles de ângulos adjacentes, ou seja, ângulos vizinhos. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo de ângulos adjacentes. Esse aqui também, ó, porque esse ângulo de 50 é vizinho desse de 130. Esse outro exemplo também, porque esse ângulo de 50 graus também é vizinho desse de 130. Tudo bem? E aí nós temos esse outro aqui que também são adjacentes, porque esse de 130 também é vizinho desse aqui de 50. Então, aqui nessa aula nós falamos sobre ângulos colaterais internos, ângulos colaterais externos, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, ângulos correspondentes congruentes, ângulos adjacentes e ângulos opostos pelo vértice, que vão ser sempre congruentes. Tudo bem? Ok, pessoal, então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Até mais.